Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver um assunto que eu costumo dizer que ele não cai nas provas, ele despenca, tá? Que é o assunto que fala sobre a ecologia. Então esse assunto de ecologia, meio ambiente, está sempre na moda. É um tipo de assunto que a gente diz que ele nunca sai de moda, tá? Então sempre tem alguma novidade aparecendo aí, tá? Então hoje, para poder a gente entender um pouco sobre ecologia, a gente vai fazer algumas aulas sobre ecologia, mas hoje nós iremos começar falando alguns conceitos principais, tá? Então, para poder a gente entender melhor, a gente vai passar por essa aula hoje, que é mais conceitual. Depois, nas próximas aulas, a gente vai vendo a parte mais prática da coisa, tá bom? Então, eu quero que, antes de começar a aula, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, que curta os vídeos e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que esse assunto é de qualidade e vai passar para outras pessoas para elas terem a mesma oportunidade que você está tendo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar para a aula de hoje. Quando a gente fala de ecologia, gente, é importante você entender o próprio conceito da ecologia. Então, essa palavra ecologia já é um conceito bem antigo e ele tem suas origens lá do grego, tá? Então, as palavras aí, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então entenda que o termo ecologia, como ele já é um termo bem antigo, ele meio que englobava só o estudo da casa dos seres vivos. De lá para cá, muita coisa mudou. Então a gente tem outras atividades envolvendo o termo da ecologia. Então hoje a gente trata a ecologia como uma interação entre os seres vivos e o ambiente. Nessa interação existe aí a abordagem interdisciplinar. A gente utiliza, inclusive, outras ciências da natureza para poder complementar esse estudo da ecologia. Essas ciências aí, como a química, como a física, a matemática e a própria geologia, vão auxiliar a explicar o sistema complexo que é a ecologia. Então, essa ecologia, a gente tem basicamente alguns conceitos que precisam ser bem entendidos aqui nessa primeira aula. Então, como eu disse para vocês, a gente vai estudar esses conceitos. Depois que a gente entender esses conceitos, a gente parte para a parte mais prática, né? Então, vamos entender o primeiro conceito aqui de hábitats. Esse conceito de habitat você já deve ter escutado em outros lugares que não na biologia. Às vezes até assistindo televisão, aqueles canais do Discovery lá, né? Você ouve muito essa palavra habitat. Mas o que é o habitat? O habitat, ele vai te indicar o lugar onde o organismo vive. Então entenda que o habitat, ele determina a distribuição do organismo no ambiente. Então, quando você tem um ambiente qualquer onde tenha pelo menos um ser vivo vivendo naquele local, assim como, por exemplo, uma folha, se um organismo consegue viver aí no seu intestino, se ele consegue viver na sua pele, na sua boca, esses locais todos que eu estou falando, eles são considerados habitats. Isso porque o organismo ele consegue viver nesse lugar. Então, qualquer lugar onde um organismo consiga viver é considerado um habitat. Outro conceito que vem junto com o habitat, que costuma dar uma bugada na cabeça dos alunos, é o termo do nicho ecológico. Então o nicho ecológico é justamente a atividade que esse organismo vai realizar nesse habitat, ou seja, é o próprio comportamento da espécie. Então entenda, por exemplo, quando a gente diz que um animal é onívoro, que ele é carnívoro, que ele é herbívoro, isso eu já estou considerando uma atividade dele, né? Ou seja, isso são exemplos de nicho ecológico que ocorrem aí dentro desse habitat. Outro conceito que é importante nós entendermos agora é o conceito de população. Então, a população é quando você tem indivíduos da mesma espécie ocupando uma mesma área. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina você aí, eu não sei na sua casa, não sei aí entre os seus vizinhos, você deve ter várias pessoas convivendo no mesmo lugar, né? Então, vamos pegar aqui a sua própria casa. Dentro da sua casa, provavelmente deve ter várias pessoas morando. Então, essas pessoas, todas elas são pessoas da mesma espécie. Consequentemente, vocês são considerados uma população. Então, você é considerado a população da casa X. O seu vizinho é a população da casa Y e assim sucessivamente. O termo comunidade, ele já vai abranger um pouco mais do que a população. Então, imagina esse mesmo exemplo que eu dei aí de população, né? Você tem indivíduos da mesma espécie convivendo na mesma área. A comunidade, você não vai ter somente essa espécie, você vai ter a incorporação de novas espécies. Então imagina nessa mesma casa aí onde tem várias pessoas vivendo, todas essas pessoas são da mesma espécie, então seria uma população. A partir do momento que eu coloco ali um cachorro, um papagaio, um periquito, aí você já tem uma comunidade. Então perceba que é um pouco mais complexo do que o anterior, né? Aqui você não tem uma mesma espécie, você tem várias espécies convivendo harmonicamente no mesmo local.
Outros termos que nós precisamos estudar aqui dentro da ecologia é o ecossistema e a biosfera. Então volta aqui para mim. O termo ecossistema, ele está relacionado com os fatores abióticos e bióticos. Aí você deve estar se perguntando, professor, eu não lembro o que é um fator biótico, o que é um fator abiótico. Então o próprio termo já está te dizendo, fator biótico é aquele relacionado com os seres vivos. O fator abiótico é aquele relacionado com fatores não vivos. Então, por exemplo, os próprios fenômenos físicos da natureza. Quando você tem uma chuva, quando você tem um rio, uma cachoeira, você está considerando isso os fatores abióticos. Quando você inclui seres vivos junto com esses fatores abióticos, você tem justamente o ecossistema. A biosfera é já um pouco mais complexo do que esse ecossistema. Então a biosfera vai pegar esse conjunto de todos esses ecossistemas e vai formar um grupo muito maior. Então a biosfera nada mais é do que o conjunto desses ecossistemas. Como eu acabei de dizer para vocês, você tem várias relações no meio ambiente, inclusive a gente vai estudar as relações entre os seres vivos, mas eu vou deixar para falar isso num outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprida essa aula aqui. Então a gente vai entender que os organismos eles interagem de formas distintas. Essas interações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então não se preocupe que a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso. Então quando você pega todas essas interações, você acaba formando o que a gente chama de biosfera. Aí aqui eu coloquei para vocês uma espécie de um gráfico aqui, né? Então entenda, vindo de baixo para cima, você tem todos esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês. Então perceba que quanto mais você vai subindo, mais complexo ele vai ficando. Então lá embaixo nós temos apenas um organismo, um indivíduo de uma única espécie que está ali sozinho. Quando esse organismo se junta com outros da mesma espécie, você vai formar populações. Então aqui nesse caso a gente tem duas populações distintas. Quando você interage essas populações aí, você já vai ter uma comunidade. Interagindo a comunidade, você tem o ecossistema. Então, perceba que está ficando cada vez mais complexo, né? Então, junta tudo isso aí, todos esses ecossistemas da Terra, você vai ter a biosfera. Então, essa biosfera, ela ainda pode ser dividida em 3 subgrupos. O limnosciclo, que são aí os ambientes aquáticos, principalmente os de água doce. O talassociclo, também são ambientes aquáticos, mas dessa vez de água salgada. Então, imagina aí os mares e oceanos. E você também tem o epinociclo, que é o nosso ambiente terrestre, um ambiente que nós nos encontramos. Dentro das relações ecológicas, a gente vai estudar agora as relações alimentares. Então, para a gente poder entender as próximas relações que a gente vai ver lá na frente, a gente tem que entender essas relações alimentares. Nós já vimos alguns conceitos, agora nós vamos ver as relações alimentares, também conhecidas como relações tróficas. Então, para poder entender a relação trófica, perceba que a gente tem 2 conceitos básicos aqui. O conceito de autótrofos e o conceito de heterótrofos. Então esse conceito de autótrofos, ele quer dizer o quê? Então a palavra auto e o prefixo auto, ele significa sozinho, né? O organismo faz alguma coisa sozinho. O que ele faz sozinho? Aí você pega o sufixo. O sufixo aí você já vai ter o termo trófos, que significa alimento. Ou seja, autótrofo ou autotrófico é aquele organismo que produz o seu próprio alimento. Aí, como exemplo, nós temos os seres vivos fotossintetizantes, que são aqueles que utilizam da energia solar para fabricar seu próprio alimento, e os organismos quimiosintetizantes, que já são aqueles organismos que não vão utilizar a energia solar, mas vão fazer processos químicos com o mesmo intuito dos seres vivos fotossintetizantes. No caso dos seres vivos heterótrofos, então a palavra, o prefixo hétero já significa diferente e trófos, como você já viu, significa alimento. Então são seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Então volta aqui para mim. Você é um ser vivo do tipo heterótrofo, né? Você não consegue produzir seu próprio alimento. Aí você deve dizer, não, professor, mas eu planto na minha casa, eu consigo fazer uma plantação, então eu estou produzindo meu próprio alimento. Ô, bichão, não é nesse sentido que eu estou falando. Tá? Então quando você produz, quando você está plantando uma determinada espécie vegetal, você está produzindo um alimento que você vai consumir esse alimento. Ou seja, você vai pegar o nutriente de um outro ser vivo. E isso caracteriza justamente um ser vivo heterótrofo. Então nós, seres humanos, também somos classificados como organismos heterótrofos. Dentro dos heterótrofos, nós temos aí 2 classificações. Nós temos os consumidores e os decompositores. Então quem são esses consumidores? Entenda o seguinte, quando você se alimenta de uma planta, que é um ser vivo autótrofo, né? Então entendo que as plantas, você consegue perceber que as plantas elas produzem seu próprio alimento.
Como é que elas produzem o próprio alimento? Elas vão utilizar os nutrientes, pega essa palavra, os nutrientes que estão lá no solo, juntamente com a energia solar, e vai fazer o processo de fotossíntese. Quando ela, nesse meio processo de fotossíntese, ela vai produzir a energia que ela precisa para sobreviver. Aí os nutrientes ela vai transformar em matéria. Então isso daí faz com que a planta cresça cada vez mais. Quando um organismo consome essa planta, ele não precisou produzir, ele já está consumindo o que foi produzido. E por isso que ele é chamado de consumidor. Então o consumidor ele vai sempre consumir um outro indivíduo que já obteve essa energia de alguma forma. Tá? E por último nós temos os decompositores. Só lembrando que dentro dos consumidores a gente tem alguns níveis. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, então fica até o final do vídeo. Tá? E os decompositores já vão ser aqueles seres vivos que estão lá no final. Então eles vão pegar toda essa energia para sobreviver, mas a função básica deles é pegar essa matéria e transformar de uma forma que ela volte para o sistema novamente. Tá? Então vamos entender isso aqui nesse próximo slide. Ó, então dentro das relações alimentares nós temos as cadeias e as teias tróficas ou cadeias e teias alimentares. Tá? Esses dois nomes estão corretos. Então entenda que a cadeia é um processo linear. Então quando você tem uma espécie influenciando diretamente na outra, você tem aí um processo linear que a gente chama de cadeia trófica. Então quando essa matéria, essa energia vão passando de um organismo para outro de forma direta, você tem justamente a cadeia alimentar. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu coloquei para vocês nessa figura alguns organismos. Então você está vendo aí uma planta, um gafanhoto, um sapo e uns fungos ali embaixo. Então essa planta você está vendo que ela está identificada como produtor. Então a planta ela é um ser vivo autótrofo, ela produz seu próprio alimento, por isso que ela é um produtor. Então ela produzia o alimento da mesma forma que eu falei anteriormente para vocês. E agora um outro ser vivo, no caso o gafanhoto, vai se alimentar dessa planta. Quando esse gafanhoto se alimentar dessa planta, ele já está sendo caracterizado como não mais um autótrofo, agora ele é um heterótrofo. Né? Então perceba que ele não produz o próprio alimento, ele precisou pegar esse alimento de um outro ser vivo. Quando esse gafanhoto se alimenta dessa planta, a energia e a matéria dessa planta vai passar para o gafanhoto. Só que perceba que a planta já consumiu parte dessa energia para se manter viva. Agora ela vai passar para o gafanhoto, que vai consumir parte dessa energia para se manter vivo, mas ele vai ser consumido dessa vez pelo sapo. E o sapo vai pegar essa energia que sobrou ali do gafanhoto para poder ele sobreviver. Tá? Então você está vendo que a energia vai passando de um grupo para outro. Esses grupos que eu estou falando, eles se chamam níveis tróficos. Então a gente tem vários níveis tróficos. Nesse caso aí a gente tem a planta como primeiro nível trófico, você tem o gafanhoto como segundo nível trófico e você tem o sapo como terceiro nível trófico. Então são 3 níveis alimentares nessa cadeia. Lembrando que uma cadeia, ela não tem um número infinito de níveis tróficos, tá? Entenda que a energia ela vai diminuindo à medida que vai passando os níveis tróficos, tá? Então essa cadeia ela é sempre finita. Ela vai ter por volta aí de 5, no máximo 6 níveis tróficos, tá? Então geralmente uma cadeia tem mais ou menos esse tamanho aí. Essa planta, como ela é o produtor, ela vai ser consumida pelo consumidor primário. Então esse consumidor primário, eu vou dar uma dica aqui para você. Então vem aqui para mim, bichão. Ó, o consumidor primário obrigatoriamente deverá ser um animal herbívoro. Tá? Então entenda o seguinte, o consumidor primário ele vai consumir o produtor. Então ele, obrigatoriamente tem que ser um animal herbívoro. Esse gafanhoto, então, ele é o consumidor primário. O sapo que está consumindo o consumidor primário, ele vai ser identificado agora como consumidor secundário. Então uma coisa que confunde os alunos é justamente isso aqui. Ó. A planta é primeiro nível trófico, o gafanhoto é segundo nível trófico. Só que como ele é segundo nível trófico, ele é classificado como consumidor primário. Então segundo com primeiro fica meio difícil de entender, né? Então escreva aí, eu sugiro que você desenhe isso daí e escreva embaixo. Professor, e esses decompositores que estão aí, todas as setinhas chegando nele? Então, bichão, entenda o seguinte, os decompositores, eles são organismos responsáveis para fazer a ciclagem da matéria, ou seja, vai reciclar toda essa matéria. A matéria, entenda o seguinte, que a matéria, os nutrientes, eles já existem no planeta de forma finita, né? Então eles existem ali eternamente. A diferença dele para a matéria é que a matéria está sempre sendo produzida. Então o Sol tem que estar ali o tempo inteiro para poder gerar nova energia. No caso da matéria, não, ela consegue ser reciclada. A energia não pode ser reciclada, a energia sempre vai ser perdida. Então aqui na cadeia você percebe que cada organismo ocupa um único nível trófico, ou seja, um único nível de nutrição.
diferente do que acontece na teia alimentar. Então a teia alimentar, ela é basicamente uma cadeia, ela é uma sobreposição de cadeias, tá? Então por que existe a teia alimentar? Imagina um ambiente de floresta, um ambiente de oceano, você não tem como controlar quem é o organismo que vai consumir quem, né? Então você percebe que sempre podem haver mudanças ali, então a gente sempre diz que uma cadeia pode se sobrepor a outra. Quando essas cadeias estão sobrepostas, a gente chama isso de teia alimentar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então olha aí nessa figura. Vamos pegar aqui essa cadeia. Lembrando, quando a gente está vendo aqui uma teia alimentar, por onde que a gente começa a ler essa teia? Você sempre começa pelo produtor. Então você procura lá o produtor. Pá, achei aqui o produtor. É a plantinha que está aqui no cantinho, né? Então essa planta, ela é o produtor, ela está fazendo fotossíntese. Só que você tem outros animais consumindo ela. Então vamos pegar aqui um outro ser vivo para servir de parâmetro para a gente. Vamos pegar essa cobra aqui, ó. Você está vendo que tem várias setas chegando nela, né? Isso daí tem um objetivo, olha só. Imagina que essa cobra, ela vai comer essa lebre aí, esse coelho. E esse coelho, por sua vez, se alimentou da planta. Então perceba que esse coelho, ele é o consumidor primário, né? Ele está se alimentando do produtor. E a cobra, dessa vez, vai ser consumidor secundário, porque ela está se alimentando do coelho, que é o consumidor primário. Então, ela está no primeiro, segundo, terceiro nível trófico, e ela é consumidora secundária, né? Ela está no terceiro nível trófico, sendo considerada consumidor secundário. Vamos ver uma outra situação aqui, ó. A mesma cobra, ela vai se alimentar do sapo, que se alimenta do inseto, que se alimentou da planta. Então agora a planta continua sendo produtor, o inseto vai ser consumidor primário, o sapo vai ser o consumidor secundário e dessa vez a cobra passa a ser consumidora terciária. E agora ela está no quarto nível trófico. Entenda? Planta primeiro, o inseto segundo, o sapo terceiro e ela está agora no quarto nível trófico. Então uma teia, ela é caracterizada justamente por isso. Os organismos, eles não necessariamente vão estar ocupando o mesmo nível trófico. Então, numa mesma teia, esse animal ele pode estar ocupando diferentes níveis tróficos. Isso é a caracterização da teia alimentar. Em relação ao fluxo de energia, como eu disse para vocês, a energia vai começar lá vinda do Sol, lá de fora do planeta. Essa energia vai ser captada pelos seres fotossintetizantes, que vão também utilizar aqueles nutrientes que estão no solo, vão pegar esses nutrientes e vão fazer o processo de fotossíntese com a ajuda da energia solar. Quando esse processo de fotossíntese for feita, o ser vivo que está produzindo isso aí vai guardar essa energia para ele, né, para poder sobreviver. Como é o caso aí que eu coloquei a plantinha dentro do vaso. Então essa plantinha, para poder ela crescer, ela precisa fazer esse processo da fotossíntese, ela está armazenando tanto energia como matéria dentro dela. O próximo nível trófico, que é o caso do gafanhoto, ele vai se alimentar dessa planta e vai pegar justamente essa energia e essa matéria para ele poder sobreviver. O sapo, por sua vez, vai se alimentar do gafanhoto, buscando essa energia e buscando também essa matéria. Então, observe uma coisa. Sempre, eu vou dar uma dica aqui, volta aqui para mim. Então, entenda que sempre quando a gente fala de fluxo de energia, como é um fluxo que precisa estar entrando o tempo inteiro, ele é unidirecional. Então, a energia, ela nunca pode ser reciclada. Se você perdeu a energia, já era, não tem mais o que fazer. Você não tem como recuperar essa energia, tá? Ao contrário do que a gente vai ver na matéria daqui a pouco. Então essa energia, se você observar essa seta aí, ó, ela vai sempre numa única direção e ela vai diminuindo ao passo que os níveis tróficos vão sendo seguidos, né? Então por isso que não existe uma cadeia alimentar muito comprida, porque essa energia ela vai diminuindo. Então entenda que o último animal, por exemplo, geralmente os que são conhecidos como topo de cadeia, então imagina aí na floresta, a floresta amazônica lá, você tem a onça. A onça pintada é considerada um animal topo de cadeia. Por quê? Porque ela está no final de uma cadeia. Ela não tem predadores naturais, né? Então ela precisa consumir muito mais alimento do que os primeiros. Isso porque o alimento, quando chega nela, já chega com uma quantidade de energia muito pequena. Então ela precisa se alimentar muito mais do que os primeiros. Tá bom? Isso é uma característica também do fluxo de energia. Quando a gente pega esse fluxo de energia e junta com a matéria, você vai ver isso aqui, ó. Então as setas amarelas representam a energia e as setas azuis vão representar a matéria. Perceba que a matéria, ela nunca vai mudar de quantidade, né? Então a energia ela vai sempre diminuindo, mas a matéria vai ser sempre a mesma, tá? E essa matéria, por sua vez, ela consegue ser reciclada. Então perceba aqui, ó, que quando a matéria desses organismos todos são consumidas pelos decompositores, os decompositores vão pegar esses nutrientes e disponibilizar para o solo. E por que eles disponibilizam para o solo? Porque no próximo ciclo você vai ter uma planta que vai pegar esses nutrientes que estão no solo, que já vieram de outros animais, juntamente com a energia nova que está entrando,
então vai começar o ciclo novamente, tá bom? Então acho que deu para entender. Se você não entendeu, volte esse vídeo aí, tenta anotar passo a passo, tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários também. E se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.